Olá, estamos no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro e JPTV e também pela JP News, com o programa Estúdio Aberto, sempre com as principais notícias que são destaques na manhã aqui da JP News, né, trazendo as informações dos principais sites do Brasil e do mundo. Comigo aqui ao meu lado, João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Bom dia, Adriano. Bom dia, internautas. Vamos em frente aí para mais um Estúdio Aberto. Isso aí, Teixeira. Porto das Laranjeiras ganha novos bancos, é o que diz a notícia aqui do portal JP News, né? Informação já postada ontem, a Administração Municipal de Montenegro está revitalizando o cais do Porto. Os antigos bancos serão substituídos por novos, espalhados na beira do rio, onde famílias, amigos e comunidade podem tomar seu chimarrão e aproveitar os encantos do local. Claro que nós temos que elogiar a atitude, Adriano. A princípio não, né? Não há como não fazê-lo, mas eu acho que é forçar demais a revitalização. Eu acho que é ir longe demais, né? Trocar meia dúzia de bancos aí, revitalizar é reformar os quiosques, que estavam em situação muito precária, e pior do que isso, reformar, revitalizar o cais, muito mais importante de tudo, é reconstituir, Adriano, partes que estão ameaçadas de desabamento, né? Quer dizer, isso aí ninguém fala. É uma obra de quando, Adriano? Essa obra do cais? Obra? Quando é que é a obra original, lá do prefeito Álvaro de Moraes? 1904. 1904, era intendente na época, né? Isso. Em 1904, é um cais que já resiste há 110 anos, e o pessoal mancheteia quando bota uns banquinhos. Não pode. Nós precisamos de um pensamento maior. Nós precisamos, na realidade, tomar cuidado com... Aliás, isso é um problema que não é do prefeito Paulo Azeredo, já vem do prefeito Percival e dos que o antecederam, apesar de que ele teve 2 mandatos, mas é preciso prestar atenção, de fato, desse patrimônio maravilhoso, né? Imaterial até, claro, que é o cais de Montenegro, e que não tem merecido, a despeito dos discursos, né? Porque discurso por discurso, Adriano, também nós podemos fazer, né? Qualquer um faz. Nós precisamos de ações mais efetivas e de um cuidado, de um carinho maior com o patrimônio que é o Porto das Laranjeiras. Muito bem, Teixeira, notícia do portal JP News, agora pela manhã, a reunião pode definir se donos de prédios históricos terão ou não desconto no IPTU. É a matéria feita em cima do programa Varrendo a Redação da última sexta-feira, onde o apresentador Marcos Gribler recebeu o pessoal do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico. E, entre outros assuntos, na ocasião, o Marcos tratou do programa dizendo que o projeto atual, existem 2 projetos, o Percival e o do Azeredo, e que o projeto atual retirou um parágrafo que previa a possibilidade do proprietário do imóvel apontado a tombamento ter benefícios como, por exemplo, receber a isenção do IPTU. Haverá uma reunião na Câmara de Vereadores no próximo dia 12, onde estarão presentes os membros do Movimento de Patrimônio Histórico. Portanto, há essa dúvida aí, se será seguido à risca o projeto original elaborado pelo Marcos, quando era vice-prefeito, ou se será seguido o do Paulo Azeredo, ou uma mescla de ambos, Teixeira. Olha, o nosso colega aqui, apresentador Marcos Gribler, ele tem em relação a esse assunto muita indignação, né? Exatamente. É preciso entender as razões dele. Ele disse que, como vice-prefeito, ele se debruçou para a redação, redigiu um plano todo para que, em relação aos prédios históricos. E, segundo ele, o pessoal do movimento histórico estava, digamos assim, associado nessa iniciativa e teria, em cima da hora, ruído a corda, né? Isso fez com que ele ficasse muito magoado, né? E essa manifestação dele acabou suscitando a presença aqui do pessoal do movimento do patrimônio histórico. Eu acho, Adriano, que foi uma provocação na hora certa, né? Porque muito se fala e os prédios seguem tombando, né? O sujeito faz um discurso aí na calada do final de semana, não é nem calada da noite. Final de semana ali, Montenegro amanhece, Montenegro entra na sexta-feira com o prédio e começa a segunda sem o prédio, né? É uma beleza, né? Como o pessoal vem, digamos assim, derrubando aquela nossa... Como nós poderíamos chamar isso? Podemos chamar de um selo civilizatório, né? É possível rastrear um pouquinho da cidade quando a gente vê esses marcos históricos. Os mais bonitos, quem sabe, já tenham sido derrubados, né? O pessoal sempre se refere à igreja antiga, né? A igreja matriz antiga, realmente foi uma pena que ela tenha sido derrubada, né? Construir a catedral na frente é um erro histórico aí irreparável, né? Hoje se vê aquela igreja só pelas fotos.
Claro que na época haveria argumentos múltiplos, né? De que havia um terreno disponível na frente, que reformar uma igreja como aquela seria muito custoso, mas também na época não se tinha, Adriano, todo esse pensamento de preservação de patrimônio histórico. Exatamente. Né? Na época, o pessoal derrubava mesmo. Está infiltrando o telhado, muito velho, coisa e tal, derruba. Hoje seria até um motivo turístico, né, Adriano? Se aquela igreja houvesse sido preservada. É verdade. Mas, muito depois da igreja, muitos prédios foram sendo derrubados. A própria Casa Paroquial foi ao chão, né? Que também era um prédio interessante. E assim, tantos outros. Agora, houve esse programa aqui na sexta-feira, o Varrendo a Redação, e o pessoal, então, trocou ideias aí a respeito, Marcos Gribe, a dona Ede e aquele que acompanhava. Eduardo Dulles Felder. Pois é, então a coisa fica nesse... Tomara que realmente se caminhe agora, porque a água parada, Adriano, não evolui. Né? Estava muito quieto esse assunto, e foi muito bom que o Marcos Gribe tenha provocado, uma vez mais, para a coisa se mexer. Agora, realmente não atribuir ao dono de um imóvel antigo alguma vantagem, porque ele não pode descaracterizar, não pode destruir, e a vantagem, o pessoal costuma dizer, qual é a vantagem que Maria leva? Nenhuma, né? O sujeito é obrigado, tem uma série de obrigações, e nem o IPTU e o governo atual retira esse benefício. Pô, aí realmente tomara que seja então mantido o texto anterior, para que haja, no mínimo, uma pequenina vantagem, né? Para aqueles que, de alguma forma, contribuem para a preservação. Só cobrar, é preciso que o poder público também seja sensível a isso, né? Tomara que esse assunto evolua e saia do papel rapidamente para salvaguardar o pouco que ainda resta, para que Montenegro não vire uma cidade de caixotes, né, Adriano? Né? Que tu costumas dizer que vai virando uma cidade de caixotes, né? Aquela coisa assim rasa, é um piso térreo, um piso superior, e vai ficando uma cidade sem rosto, né? Tomara que a gente estanque isso a tempo. Muito bem, Teixeira, portal JP News destaca. Montenegro se prepara para comemorar seus 141 anos com uma memória muito viva, né? Uma matéria aqui postada no portal JP News com uma foto muito bacana disponibilizada nessa semana pelo pesquisador Romélio Alves de Oliveira, onde mostra aqui a Ramiro Barcelos e suas peculiaridades no final da década de 60. E o texto aqui trata do seguinte enfoque, né, Teixeira? Que apesar de estar com 141 anos, a memória do município está muito viva, muito pelo trabalho dos seus museus e também pelo trabalho nas redes sociais que o pessoal anda fazendo para recuperar a memória do município. Né? Verdade, eu acho que aí há três contribuições poderosas. Nós vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso assado também. O próprio Jornal Progresso, que compartilha de 114 anos, claro. Aliás, 141 anos, o Jornal Progresso compartilha de 113. Completará 113 anos de existência. Portanto, muito mais da metade da vida do município foi registrada pelo Jornal Progresso, e, portanto, isso tem, sem dúvida alguma, tem um valor a ser considerado. Não porque estejamos nós aqui, mas porque se tivesse qualquer outro sentado aqui e falando, diria a mesma coisa. Há grupos, Adriano, no caso do teu irmão, o Romélio, e também o Flávio Brochira, que tem aquele Montenegro de ontem, simplesmente espetacular. Tem fotos ali memoráveis, seja de prédios, de ruas ou de grupos de pessoas, né? Então a gente vê esses dias, e a gente até estava achando graça aqui, estava o nosso querido Ernesto Lauer, né? Menino, né? O Ernesto Lauer devia ter lá os seus 17, 18 anos, e é interessante que ele mantinha o mesmo semblante de hoje, né? Ernesto, tu não envelhecesse, Ernesto, tu és um fenômeno, é uma coisa maravilhosa ver um companheiro como ele, inteligente como ele, aí acesíssimo e no mesmo jeitão brincalhão. E assim o Flávio Brochira e os outros tantos que publicam lá naquele portal, né, tem naquele grupo, tem aí fotos memoráveis. E realmente isso ajuda muito, né, Adriano? Porque as pessoas, as de ontem e as de hoje, acabam identificando um pouquinho da cidade, entendem um pouco melhor a cidade, né? E muita gente que deixou saudade já se foi, muitos prédios foram descaracterizados. Um, por exemplo, que era muito bonito, era o da relojoaria Keller. Como era bonito aquele prédio. Hoje ele está meio descaracterizado. Ali ele abriga um estabelecimento comercial de outra natureza, mas ele já foi mais bonito, né? E assim é bacana. Esse pessoal, de fato, dá uma contribuição efetiva. É que Montenegro, uma cidade um pouquinho adormecida,
acorde novamente, né? Acorde uma vez mais para se tornar uma... É preciso, Adriano, que se tenha gente visionária, né? Esses dias até o termo foi usado aqui em relação ao teu pai, uma pessoa que vê além de si próprio, né? Vê além da reeleição, vê além dos seus interesses pessoais, que sempre são menores que os da coletividade. Obviamente que os interesses de todos são sempre maiores do que o interesse de um ou de outro. Portanto, precisamos de novo dos beneméritos, gente que ame a cidade e faça dela um sítio melhor. Muito bem, Teixeira. Ecocitrus busca integração com agricultores da região. Em entrevista concedida ao programa Ambiente Natural da JPTV, o presidente da cooperativa Ecocitrus, o Fábio José Esvain, falou sobre o desenvolvimento da empresa, sua linha de atuação e o desejo de integrar os agricultores de Montenegro e região aos cooperativados. O Fábio, inclusive, nos falou da importância que tem o suco produzido pela Ecocitrus, né, que está à venda em alguns restritos estabelecimentos comerciais, da importância porque ele é completamente natural, não tem aditivos nenhum. Adriano, essa é uma entrevista imperdível, né? Está já no nosso site, já está na JPTV também, na grade da JPTV, foi colocado ontem, essa entrevista foi colocada ontem, e o Fábio, além de ser presidente, muito bem sucedido da Ecocitrus, Adriano, foi um excelente avante, viu? Chegasse a vê-lo jogando? Já vi. Era muito rápido, viu? Muito rápido. Ele era aluno aqui do São João Batista, e depois eu acho que ele jogou, não sei se foi no América ou no Montenegro. América. Foi no América. Jogava muita bola, era uma flecha, né? Era um velocíssimo. E hoje em dia é difícil de ver entra nessa turma aí alguém com tanta habilidade e rapidez e velocidade, Adriano. Mas a Ecocitrus é motivo, é uma referência, Adriano, extremamente bem sucedida, e nós auguramos aí que seja um empreendimento com repercussão muito além das fronteiras de Montenegro. A Ecocitrus merece toda a torcida de nós para que seja um empreendimento com vida longa e alargue de fato a sua atuação, integrando os agricultores. Isso é muito bonito. Até porque, Adriano, tu sabes que hoje em dia há um certo desestímulo. Se tu perguntares para alguns produtores aí que tem os pés de cítricos, alguns deles dizem que não vale a pena nem colher, né? É até um desaforo. Às vezes o pé carregado, o camarada diz assim, olha, se quiser vem aí colher. E o suco é realmente uma grande saída. Sabes por quê? Porque as frutas que estão nas gôndolas dos supermercados, por um erro de avaliação monstruoso, construído ao longo do tempo, construído pela propaganda, fez com que nós passássemos a admirar as frutas lustrosas, né? Bonitas, e necessariamente não saborosas, e necessariamente não nutritivas. Tu sabes que nós temos às vezes aí frutas chegando da Espanha, que é um grande produtor também, e depois de um certo tempo, de um certo período de dias, não sei se exatamente 15, 20 dias, não tem mais nem vitamina na laranja. De tal sorte que o mais interessante é que ela seja consumida com a maior brevidade possível. E às vezes o pessoal fica lá na gôndola pegando uma laranja, daquelas de bater foto, né? Mas que não vale muito mais do que o próprio bagaço. Portanto, a Ecocitrus produzindo fruto, produzindo sucos, acaba, digamos assim, solapando essa baboseira que é comprar o fruto bonito e não saboroso. É uma pena, porque sabe que o bonito, Adriano, ele requer defensivos, né? Então, se alguém encontrar aqui, não entendo isso como uma denúncia, mas como um alerta, até porque eu já escutei essa história várias vezes. Se tu encontrares um fruto muito perfeito, em que nenhum inseto tenha depositado um ovinho algum, é de desconfiar também se ele é um fruto realmente saudável, né? Ou se ele teve uma carga de defensivos substancial. Eu já escrevi sobre isso, eu prefiro as laranjas que eu colho no meu pátio, Adriano, feinhas. Hoje de manhã mesmo eu espremi, fiz um bom suco de laranja, feinhas, mas extremamente saborosas, e certamente me ajudam aí a impedir os resfriados, né? Ok, Teixeira, agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui no nosso estúdio aberto. Amanhã tem o jogo do Grêmio contra o São Lourenço. O jogo será às 10 da noite na Arena Tricolor, né? E o Barcos está dizendo que espera que o São Lourenço venha retrancado para esse jogo. E também não tem como deixar de falar a repercussão que teve o ato do lateral direito do Barcelona, o Daniel Alves, ao comer a banana. Ele foi elogiado aí por quase todo o mundo e, mais uma vez, o racismo se mostrou presente e o Vídeo Real já identificou a pessoa, o autor que atirou a banana, e já baniu o cara do estádio. Bem, na verdade, baniu da história do Vila Real, né?
Ele foi identificado, parece que era um associado, e ele foi expulso, né? Carteirinha foi expulso. Agora, como ele, idiotas como ele, existem as pencas, né? Na verdade, não são só as bananas que existem as pencas, existem os imbecis das pencas. O racismo é uma coisa, olha, Adriano, não há nem, é inominável, né? Mas mais do que um crime, eu acho que as pessoas deveriam ser, digamos assim, banidas socialmente como idiotas, né? Existiam algumas punições do passado, Adriano, muito mais efetivas que as de hoje, sabe? As de hoje são muito pecuniárias. Quem visita os museus antigos na área do crime, sabe, por exemplo, que no passado se usava, na Europa, se usava máscaras com nariz comprido para denotar fofoqueiros, né? Então, se a pessoa era tida como fofoqueira, como, digamos assim, propagadora de mentiras ou de maledicências, forçava a pessoa a ficar numa esquina do vilarejo com uma máscara, com algum tipo com língua. Eu vi uma, inclusive, com uma língua enorme, né? E presa, evidentemente, por um cadeado no pescoço. Então, a pessoa passava por um vexame extraordinário. Não era dinheiro que entrava em jogo. A nossa sociedade, às vezes, pune muito com dinheiro. A bem da verdade, eu acho que o que poderíamos fazer é colocar um boçal como este, né? Colocar as fotos dele no país inteiro. Seria uma vexatória, o sujeito não teria coragem mais de entrar num restaurante, né? Entraria no supermercado, o cara ia ter que usar peruca e deixar a barba crescer para não ser tão facilmente identificado. Acho que esta é a punição maior. Assim como o pessoal que incide na Maria da Penha, os que agridem, eu acho que muito mais efetivo do que criar lei é simplesmente dar nome aos bois e denominar a lista semanal dos grandes covardes. O cara que bate mulher é um covarde. Então coloca em praça pública, como se dizia antigamente, em asta pública, né, Adriano? Coloca o retrato dos sujeitos, olha, esse aqui é o... Não existe nos restaurantes aí o funcionário da semana? Não tem, Adriano? Isso aqui é o funcionário da semana, né? Põe o covarde da semana. Olha aqui, ó, os covardes da semana. Põe estampa o sujeito em praça pública para que todos possam ver a cara do sujeito que bate em mulher e que é um covarde. Às vezes, Adriano, as lutas são perdidas por não atingirem o alvo da melhor maneira. Porque o cara que se bota valentão tem que ser taxado de covarde. Isso que o Daniel Alves fez foi de uma felicidade raríssima. Espontâneo também. Mas ele não, inclusive ele falou depois ele foi entrevistado por uma grande rede e ele disse que foi na hora, né? É impressionante. Aquilo foi tão genial que parecia caso pensado. Só que ele vai... Não é verdade, Adriano? Mas ele foi de uma felicidade estupenda. Só que atiraram a banana exatamente perto da bandeirinha de escanteio. Foi tão à mão dele que realmente eu acho que nem se ele houvesse pensado, aquilo teria sido ocasionado de maneira tão azada. E o interessante é que eu estava lendo a nota do Vídeo Real e eles tratam o assunto como não pela veia do racismo, mas pelo fato de alguém ter atirado alguma coisa dentro do campo, né? Porque a nota não fala, né, na banana, no racismo, teria tirado um objeto no jogador. É lógico. Interessante, né? Lógico, é uma infração. Exato. Muito antes do racismo, houvesse atirado uma maçã. Exatamente. Né? Teria tido outra conotação. Exato. Né? Mas eu acho que pilha, né? Mas eu acho que esse lance uma pilha, né? Ou o rádio, porque tem o próprio rádio. Esse jeito tão idiota que joga o rádio, né? É uma coisa, né? É o cara que joga o bebê fora e fica com a bacia, com a banheira e a água, né, Adriano? De qualquer maneira, pagará um preço alto esse sujeito, vexatório, certamente ele foi identificado aí, todo mundo vai saber quem foi o imbecil que fez isso. E parabéns à genialidade instantânea desse rapaz, que pega... Não, e a velocidade com que ele pega a banana... E a tranquilidade. Ele descasca com certa lentidão e depois enfia toda a banana na boca. Inacreditável. E bate o escanteio. Espetacular. Agora, brincadeira à parte, porque isso aí tornou-se uma brincadeira, dada a genialidade dele. Eu diria, o assunto é seríssimo, mas ele conseguiu detonar, né? Ele foi um Aporelli da imagem, né? Foi um Barão de Itararé, foi uma coisa espetacular, parabéns. Me orgulhei de tê-lo como brasileiro, viu, Adriano? O sujeito ali foi espetacular. Ele deflagrou no mundo uma coisa que campanhas publicitárias e milhões de euros e dólares não conseguiriam. Aquele gesto dele foi arrasador. Bem, de qualquer maneira, vale a pena mencionar que hoje tem um jogaço à tarde, né, Adriano? Entre o Bayern de Munique e o Real Madrid, né?
É um jogo imperdível. A gente vê aqui uns espetáculos aí de baixa qualidade. Aliás, para fechar o comentário, que bobagem que o Barcos disse, né? Espero que o São Lourenço estiver retrancado. Se não fizer nenhum gol, ele vai dizer, pois é, jogaram retrancado. Não entendi essa besteira. O Grêmio tem que partir para cima. É o jogo do ano, né? Porque se o Grêmio cai agora, precocemente, ainda que o Grêmio tenha batido, tenha se desforrado do Ronaldinho Gaúcho, né? Com as reservas, bateu, despachou o Atlético Mineiro, o Atlético está em crise, trocou o treinador, caiu o Paulo Autuori, que era um treinador meio devagar mesmo, né? Bastante devagar. Tranquilo demais, né, Adriano? Eu acho que assim, talvez ele seja um treinador bom para o Japão, até para a Europa. Mas no Brasil é complicado. O treinador que não grita já começa mal, né? E, aliás, aqueles que vão bem, em geral, tem o sobrenome, tem o aumentativo, né, Adriano? A pessoa não chama Abel de Abelão. Né? E o Felipe Scolari de Felipão. Felipão, né? É verdade. Parece que tem que ter um ão para o sujeito se encorpar e comandar de fato o time. Mas o Barcos, olha, melhor ele não falar e fazer gol, viu? Muito bem, Teixeira, agora uma notícia super interessante. Olha só, a resistência a vacinas no Ocidente pode deixar a população do Brasil vulnerável. Reportagem do jornal inglês The Guardian, dessa terça-feira, alerta para o fato de que o movimento contra a vacina nos Estados Unidos e na Europa estaria causando um surto de doenças nos estados de costa a costa. A reportagem alerta que o país, apesar de ter uma política de vacinação forte, pode ficar vulnerável durante a Copa do Mundo, quando muitos turistas de países cuja população tem evitado as vacinas virão ao país. Interessante isso, né? Sem dúvida. Nós tivemos aí o grande Oswaldo Cruz no Brasil, né? Gente de escola. E o que dizer, Adriano? Na verdade, é controverso, né? E o The Guardian, preocupado conosco, conversa mole, né? Acho que deve ter muito interesse aí porque esses fornecedores de vacina, Adriano, isso é um grande negócio também, né? Há que tomar cuidado, né? Por exemplo, na Europa, eu me lembro que no inverno que eu passei lá, o pessoal na Alemanha estava escandalizado com a gripe. Aquela gripe, não era suína, acho que aquela gripe A, né? H1N1. H1N1, exatamente. Aquilo lá foi uma coisa, né? Assim, brutal. E os alemães estavam assustados, e lá eles tentam, sabe que aeroportos da Alemanha, que são aeroportos de enorme circulação, recebe um aeroporto de Frankfurt, por exemplo, recebe gente de todo canto, né? Então, entrando gente de todo canto, as doenças de todos os cantos também chegam na Europa. Essa barreira fitossanitária, ela é quase uma ficção, né? É difícil detectar. Há aeroportos onde tu passa, eles detectam a tua temperatura, né? Com infravermelho para ver se o sujeito está com febre. Né? Então, está com febre, já põe de quarentena ou nem permite entrada. Mas o negócio das vacinas também é grande. Há muito alerta, há muito adendo. Toca o horror. Né? O Orson Welles, com O Mundo Vai Acabar, deixou grandes discípulos aí. Pessoas, a gripe tal será arrasadora. E nós temos o caso da gripe espanhola, né? Que de fato fez um estrago comparável aí a algumas guerras europeias, derrubou muita gente mesmo aqui no Brasil. O pessoal aqui disse que não tinha nem condições de sepultar, sabe, Adriano? Há pessoas que foram colocadas no necrotério, dadas como mortas e acabaram levantando, não tinham morrido. Tal o pavor que bateu em São Paulo naquela oportunidade, da gripe espanhola. Né? E temos aí a ver, né? É preciso que as pessoas mais competentes se manifestem, e há uma campanha contra a vacinação, há outros que são altamente favoráveis, e eu aqui vou me abster do comentário técnico, né? É melhor entrevistar quem possa se manifestar de direito. Muito bem, Teixeira, para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, são 11 horas e 55 minutos. O ministro Joaquim Barbosa criticou a declaração de Lula sobre o julgamento político do Mensalão. Barbosa, presidente do STF e relator da ação penal do Mensalão, mandou distribuir na noite de segunda-feira, ontem, portanto, uma declaração em que lamenta profundamente que o ex-presidente da República, no caso Luiz Inácio Lula da Silva, tenha criticado em entrevista à TV portuguesa, a RTP, a lisura do trabalho realizado pelos membros da mais alta Corte de Justiça no julgamento da ação penal 470. O ex-presidente Lula afirmou que o julgamento do Mensalão teve 80% de decisão política e apenas 20% de decisão jurídica. Adriano, foi mais um desserviço. Paulada, né? Mais um desserviço que ele presta. Quer dizer, na verdade, numa república, os três poderes deveriam ser independentes. Exato. Deveriam ser. Esse é um preceito básico, né? Preceito republicano. E ele, como ex-presidente,
devia ou ficar quieto ou elogiar as instituições do país. Aí o que ele fala? Diz que 80% do julgamento... Quer dizer, ele tenta tornar matemático, assim, quer dizer, uma coisa tão absurda, né? Era de perguntar para ele o seguinte, então quem você... Se o repórter da televisão portuguesa não perguntou, perdeu uma grande chance. Mas o senhor absolveria quem, então? Se 80% foi político, quais são os 80% dos acusados e condenados que o senhor absolveria? Porque aí tu tem que ir lá no pescoço da pessoa, né? O cara diz uma bobagem dessas, tu tem que ter uma argumentação. Então, quais seriam os 20%, na lista, quais seriam os 20% que o senhor também condenaria, então? Acho que essa era a pergunta, né? Só que, às vezes, até por delicadeza ou falta de tirocínio naquele momento, o cara não pergunta. Mas é obrigatório, já que ele se manifesta dessa forma, que ele diga, olha, então eu acho que fulano foram condenados injustamente. É o que tinha que fazer. Ou ficar quieto, né? Agora, ele dá uma declaração dessas, absurda, para uma emissora portuguesa, né? Porque se ele desse isso para uma emissora brasileira, eu acho que ele seria crucificado. Graças a Deus, as comunicações hoje são velozes, não respeitam fronteiras, e chegou rapidamente aqui, e o ministro Joaquim Barbosa, muito apropriadamente, não podia calar, não podia silenciar, porque ele comandou esse julgamento, e há que se dizer o seguinte, os ministros do Supremo são escolhidos pelo próprio presidente da República. Portanto, ele próprio escolheu. O Joaquim Barbosa assumiu no governo dele. A escolha, incorretamente, é uma escolha política. Não é uma escolha técnica, não é uma escolha exatamente técnica. Tanto que o pessoal já tentou alterar isso, permitindo que a OAB e outras instituições do país denominassem juízes, né? Que fosse na mais alta corte do país, tivéssemos um certo número indicado pelo presidente, um certo número pelas organizações civis. Isso não acontece, o presidente indica todas. Como é que uma Câmara como esta, né, o Supremo, escolhida essencialmente por ele, porque é uma renovação total, como é que ele vai dizer uma bobagem dessas? Se ele próprio foi quem colocou a grande maioria ali dentro, e nós sabemos que alguns aí acusados de serem muito partidários do governo, como o próprio Lewandowski e o Toffoli, né? Ora, mais uma vez ele perdeu a chance de ficar quieto. Acontece, dizendo que o pessoal hoje em dia diz muita bobagem e as críticas são pequenas, né? No fundo, esse pessoal, ele precisaria, pessoal como o ex-presidente Lula e outros tantos, deveriam ter uma movimentação mais efetiva da população, dizendo, não, para aí, para de dizer bobagem, né? Aí o pessoal fica dizendo aqui, às vezes tu vê na rede social, o sempre lúcido, mas que sempre lúcido, né? Nem sempre, viu? Menos, porque tem fotos aí deploráveis dele em que ele parecia ter cometido algum exagero. A rede social já mostrou isso aí sobejamente. Eu acho que ele precisaria, Adriano, manter a liturgia do cargo que ocupou, não se envolver do jeito que se envolve, aí tentando eleger A, B, ou C, ou D, e há quem diga até que ele pretenda voltar. Eu, particularmente, acho que ele já teve o papel dele, melhor que ele fique... Se ele fosse cuidar dos interesses dele, do instituto que ele criou, eu acho que o Brasil ganhava mais, viu? Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o nosso Estúdio Aberto. Muito obrigado mais uma vez pela participação, Teixeira. Uma pena, né? Acho que eu estava com saudade de participar aqui do Estúdio Aberto. Uma pena, muito obrigado. Fiquem todos aí com a boa música da RPM, né, Adriano? Isso. E com a programação, aqueles que nos veem na JPTV, acompanhem a programação sempre dinâmica da JPTV. Um abraço a todos. Vem aí a Diana Ross, né? Opa, sempre, e classudíssima, né, Adriano?